Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui encerrando a semana, vamos ter uma videoaula aí sobre a pontuação das orações subordinadas substantivas e nós estamos terminando aí o estudo sobre as orações subordinadas substantivas. Logo, nós vamos passar para as adjetivas e as adverbiais, elas são até mais tranquilas de serem trabalhadas, tá bom? Então, vamos respirar aí que nós estamos terminando já o estudo sobre as orações subordinadas substantivas. Então, é a hora de reforçar aí e concretizar nosso conhecimento sobre essas orações subordinadas. Hoje, nós vamos falar sobre a pontuação das orações subordinadas substantivas. Na semana que vem, vocês já vão fazer algumas atividades sobre isso, então trago aqui com antecedência a teoria para vocês. Está lá no livro, páginas 103 e 104, tá bom? Nós já falamos aí, vez ou outra, quando estávamos tratando aí das orações subordinadas substantivas, da pontuação delas. Nós fizemos atividades no livro de gramática, que foram corrigidas na quarta-feira, que já tinha ali um quê, né, de informações sobre a pontuação das orações subordinadas substantivas. Por exemplo, nós sabemos que não se separa por vírgula o sujeito e o seu predicado, né? Nós sabemos que não se separa por vírgula o verbo e o seu complemento. As orações subordinadas que desempenham essas funções sintáticas, né, de complemento, por exemplo, objeto direto e objeto indireto, não serão separadas por vírgula do seu verbo. Nessa regrinha aí permanece. E nós temos também de maneira mais marcante ali a pontuação das orações subordinadas substantivas apositivas, né? A presença dos dois pontos, travessão ou até mesmo vírgula, mas dois pontos é a forma mais comum de encontrarmos aí as orações subordinadas substantivas apositivas separadas das principais. Então, vamos aqui reforçar. As orações subordinadas são aquelas em que, dentro de um período composto, ou seja, possui mais de uma oração, nós temos uma oração principal e uma subordinada a ela. E essa oração subordinada, ela vai desempenhar uma função sintática. Aqui no caso das substantivas, função sintática de sujeito, de predicativo, de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e aposto, tá bom? Vamos relembrar aqui, reforçar mais uma vez aí as classificações das orações subordinadas substantivas e daí vamos passar para a pontuação, certo? Classificação das subordinadas substantivas, das orações subordinadas substantivas. Classificar uma oração subordinada substantiva significa indicar a função sintática que ela exerce no período. Quando nós começamos a trabalhar lá no 8º ano a sintaxe, né? Nós vimos que há a morfologia e a sintaxe. Quando nós olhamos a sintaxe, a palavra ali, a expressão, o termo a partir da sintaxe, nós vamos ver ali a função que ela desempenha, né? Por isso que nós trabalhamos aqui as orações que desempenham alguma função sintática dentro aí do período, né? No quadro ao lado estão os nomes que uma oração subordinada substantiva pode receber, dependendo da função sintática que ela vai exercer no período. Olha, depende da função sintática que ela exerce no período. Então, se ela exerce uma função sintática de sujeito, ela tem um nome. Se ela exerce uma função sintática de objeto indireto, ela recebe outro nome. Então, nós vamos observar aí a função e a sua classificação. Né? Oração subordinada substantiva, subjetiva. É aquela que funciona como sujeito da oração principal. Então, a subjetiva é sujeito, porque a oração principal não possui sujeito. A subordinada vai desempenhar esse papel, essa função sintática. E aí nós temos também a objetiva direta.
O que é objeto direto, pessoal? Não é o complemento do verbo que pede o objeto direto, seja ele um verbo transitivo direto ou um verbo bitransitivo? Então, a oração subordinada substantiva objetiva direta, ela é objeto direto do verbo da oração principal. É claro que ela vai completar o sentido de um verbo, porque o objeto direto completa o sentido de um verbo. Ela é um objeto direto, porém é uma oração, por isso é classificada como oração subordinada. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Essa, por sua vez, é um objeto indireto, né? Ela funciona como objeto indireto, né, do verbo da oração principal. E o objeto indireto, ele completa o sentido de quais verbos, pessoal? Do verbo transitivo indireto e do verbo bitransitivo também. Nós temos também a oração subordinada substantiva predicativa. Ela vai funcionar como predicativo do sujeito da oração principal. O predicativo é uma função desempenhada por um termo que tem como núcleo um substantivo, por isso, todos esses termos aqui têm como núcleo substantivo, por isso são classificadas como orações subordinadas substantivas, tá bom? E a predicativa, ela funciona como predicativo da oração principal. E nós não podemos esquecer que aí nós temos a presença do verbo de ligação. Aqui nós temos o verbo transitivo, tanto na 2 e na 3, direto ou indireto. E na predicativa, na oração principal, ali nós temos a presença de um verbo de ligação. 5. Oração subordinada substantiva completiva nominal. Essa desempenha uma função sintática, o papel de complemento nominal de um nome que está na oração principal. Ela não é complemento nominal, ela não é completiva nominal, então ela completa o sentido de um nome. 6, a última classificação, a apositiva, ela funciona como aposto de um nome da oração principal. Essa é a função sintática da oração subordinada substantiva apositiva. Agora, nós vamos lá para o livro de língua portuguesa, páginas 100 e 101. Aliás, páginas 103 e 104, consertando aqui. Nós temos aí uma charge. Vamos ler a charge abaixo. Aqui no Brasil, filho, as cores do semáforo significam o seguinte: verde, você pode seguir; amarelo, você deve ter atenção; e vermelho, você pode ser assaltado. É uma charge aí do Duque. 1. A produção do humor sempre está ligada à quebra da expectativa do interlocutor. Seja em uma piada, seja em quadrinhos, o humor ocorre justamente porque o que esperávamos acontecer não acontece. Vamos analisar aqui. Vamos ler de novo a fala desse personagem. Aqui no Brasil, filho, as cores do semáforo significam o seguinte: verde você pode seguir, amarelo você deve ter atenção. E qual seria a nossa expectativa? Qual é a nossa expectativa? Que no vermelho ele diga pare, né? Você deve parar, porque é assim que nós aprendemos. Mas aí vem a nossa surpresa e, consequentemente, o humor. Você pode ser assaltado. Essa quebra de expectativa procura sempre um desfecho que, além de inesperado, seja surpreendente. Pensando nisso, discuta com o professor e com a turma como se dá o humor nessa charge, justamente porque nós esperamos que, ao chegar na cor vermelha, ele diga que é pare, né? Você deve parar. Mas, na verdade, ele diz que você pode ser assaltado. Por quê? Fazendo justamente uma crítica aí à violência, né? Vamos aqui, a quebra da expectativa se dá justamente no desfecho da fala do pai do garoto. No semáforo, a cor vermelha indica que o motorista deve parar. No entanto, essa simbologia é ignorada pelo personagem, em benefício de um ponto de vista inesperado. Ou seja, que na primeira nós temos a possibilidade, aqui a probabilidade. E aí vem a nossa crítica e a quebra de expectativa.
Nessa charge, como você percebeu, as orações você pode seguir, você deve ter atenção e você pode ser assaltado, equivalem a apostos que esclarecem o sentido dos nomes verde, amarelo e vermelho. Então, o aposto, ele vem trazer informações a mais, né? Esclarecer, especificar. Aqui no caso, esses apostos vêm esclarecer o sentido aí dessas palavrinhas, né? Das cores verde, amarelo e vermelho, respectivamente. Na charge, o autor utilizou 2 pontos para separá-las dos nomes aos quais referem, os 2 pontos que eu até já marquei aqui, ó. Mas poderia ter utilizado também o travessão. Olha aqui dessa forma, ó. Da mesma forma que nós utilizaríamos aqui os apostos, ó. E nós já vimos que as orações apositivas, elas podem ser separadas por 2 pontos e por travessão também. Então, aqui nós temos os exemplos do aposto separado por travessão. Assim, podemos dizer que as orações subordinadas substantivas apositivas são separadas da oração principal por 2 pontos ou por travessão. Então, as apositivas são separadas, correto? Correto. Já para pontuar os outros tipos de orações substantivas, não há grandes problemas. Basta lembrar que essas orações exercem funções sintáticas e, portanto, seguem a principal regra de pontuação, ou seja, não se separam por nenhum sinal de pontuação, sujeito do seu predicado. Então, não se separa, pessoal, sujeito do predicado. O verbo de seus complementos, então, o verbo do objeto direto e do objeto indireto, entre eles não há vírgula, não há pontuação nenhuma. O verbo de ligação do predicativo do sujeito, então o verbo de ligação e o predicativo, não há pontuação entre eles. E um substantivo, um adjetivo, um advérbio de seu complemento, que no caso é o complemento nominal, né? Não se separa o nome e seu complemento. Como dissemos, essa regra deve ser seguida ao utilizarmos na escrita as orações subordinadas substantivas. Então, essas mesmas regras aqui funcionam para as orações subordinadas substantivas, porque elas desempenham a função sintática de cada um desses termos aí, né? Então, uma oração subordinada substantiva subjetiva não deve ser separada por sinal de pontuação da oração principal. As orações objetivas diretas e objetivas indiretas não se separam do verbo cujo sentido completam. As orações predicativas não se separam do verbo de ligação e as orações completivas nominais não se separam do nome cujo sentido completam. Observe que são as mesmas regras, mas aqui aplicadas às orações subordinadas. Além disso, é preciso lembrar também outra regra de pontuação muito importante. Na escrita, separamos por vírgula termos que exercem a mesma função sintática. Veja, todo ser humano tem direito à moradia, à alimentação, à saúde. Observe, todo ser humano tem direito a quê? A moradia, a alimentação, à saúde. Observem que há aqui uma enumeração de termos da mesma função sintática. Aí sim, nós utilizamos a vírgula, né? A vírgula tem que estar presente aqui. Nesse caso, as vírgulas separam os termos a moradia, a alimentação e a saúde, que exercem a função sintática de complemento nominal. Tem direito, direito é um nome. Olha os seus complementos aqui, direito à moradia, direito à alimentação e direito à saúde. Em um texto dissertativo, como um artigo de opinião, por exemplo, esses termos poderiam ser desenvolvidos em orações subordinadas substantivas completivas nominais, na intenção de conferir mais força ao ponto de vista apresentado. Logicamente, a pontuação se manteria. Veja,
Todo ser humano tem direito a viver em uma casa digna, a alimentar-se adequadamente, a ter sua saúde preservada. Observe, tem direito a viver. Olha, o verbo é uma oração subordinada que funciona como complemento nominal, né? E aqui eu tenho outro verbo, a alimentar-se. Então, é outra oração. Tem a vírgula por quê? Porque há mais de uma aqui, há mais de um complemento nominal. Há mais de uma oração subordinada que funciona, que desempenha a função sintática de complemento nominal, né? Alimentar-se adequadamente e a ter sua saúde preservada. Aqui também. E nós ficamos por aqui com essa videoaula sobre essas páginas, uma videoaula bem curtinha, só para nós relembrarmos aí, para vocês verem bem a questão da pontuação. E não se esqueçam, tá bom? O e-mail para o envio das atividades é maxnayara@yahoo.com. E o plantão de dúvidas acontece das 7 às 11 nos dias em que temos aula, certo? O e-mail tá aqui, reforço, vou mandar também no grupo para vocês não enviarem as atividades no e-mail errado, tá bom? Porque senão eu acabo não recebendo e aí fica sem o recebimento da atividade. Até a próxima aula, tenha um ótimo final de semana e qualquer dúvida eu estou à disposição. Além de assistir às videoaulas, peguem o livro de vocês, tanto de gramática quanto de língua portuguesa, e estudem, tá bom? Façam o estudo ativo do material de vocês. Vocês têm o material em mãos, vocês têm a internet aí a favor de vocês, então não deixem isso passar, tá bom? Até a próxima aula.